Olha, vocês já estão conhecendo esse livro, né, Renovando Atitudes, que é psicografado por Francisco do Espírito Santo, que é um médium de Catanduva, aqui pertinho de nós, aqui no estado de São Paulo, né? E o espírito é Hamed. O Hamed é um espírito que traz situações para que nós possamos refletir. E eu acho isso tão bacana, porque inclusive o tema de hoje fala isso, não é? Não adianta a gente saber o Evangelho. Quantas vezes será que nós já lemos as passagens do Evangelho? Umas mais, outras menos, não é? Mas conhecemos a palavra de Jesus. Mas e aí? O que nós fazemos com essa palavra? A gente só conhece ou a gente fica citando Mateus capítulo 7, versículos 12 e 13, ou Marcos capítulo 15, versículos 3 e 4, sei lá. De não adianta nada a gente só saber, só decorar esse evangelho. E aqui esse tema de hoje, palavras e atitudes, Hamed nos convida a refletir como anda a nossa comunicação, não é? Como anda a nossa comunicação. E por que ele fala isso? Ele se baseia num trecho do Evangelho de Mateus, que está inserido no capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo, e que diz assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha bem, sabe aquela coisa que pai e mãe fica falando pra gente, falando o tempo todo, e às vezes a gente fazia quando a gente era criança, às vezes não fazia, e agora também. Quer dizer, quem tem os pais ainda, né? Os jovens, os maduros que ainda têm os pais, pai fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. E a gente, ouvindo, acha que está dito, né? É como se a gente fosse obedecer, se a gente fosse seguir, não é? Não só obedecer, mas seguir. No entanto, está dizendo aqui, olha, somente entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, não é? Então veja, nós estamos vivendo um momento em que a comunicação ela anda muito desgastada. Muito antigamente a gente tinha, essa comunicação veio passando por uma evolução, não é? A comunicação verbal, a comunicação escrita, e hoje nós estamos aí nas redes sociais especialmente. Meu Deus, quem é que não fica 2 horas pelo menos nas redes sociais hoje? Quer seja o WhatsApp, Instagram, ou Facebook, ou sei lá o que. Todo mundo fica, eu acho. E eu falei 2 horas porque eu sou bem boazinha, viu? Que o celular mostra agora quanto tempo a gente fica, não é? Então, veja bem, o Hamed, ele dá essa definição aqui, ele diz assim, olha, os bons dicionários definem comunicação como ato ou efeito de transmitir e receber mensagens e que envolve 2 ou mais pessoas. Receber ou transmitir mensagens que envolve 2 ou mais pessoas. É o processo de permutar conceitos, gestos, ideais ou conhecimentos, falando, escrevendo ou através do simbolismo de sinais e expressões. E aqui ele continua falando a respeito dessa comunicação, que a comunicação, especialmente a comunicação verbal, você percebe o que o outro está dizendo, você decodifica o que o outro está dizendo dentro de você e, a partir daí, nós respondemos de uma maneira ou outra, ou pelos nossos sentimentos, ou através de ações. Gente, já imaginaram como é difícil
a comunicação simples. Porque eu vou falar aqui alguma coisa para você e você vai entender com tudo aquilo que você é, que você tem na sua mente, no seu coração. Já viram os desentendimentos que às vezes acontecem conosco? A gente fala uma coisa e o outro fica aborrecido. Acha que a gente falou por mal ou que a gente falou querendo dizer outra coisa, que a gente deu indiretas. Então, olha como essa comunicação, ela fica complicada. Os estudiosos de psicologia falam que a nossa comunicação, enquanto adultos, ela é o resultado de toda a comunicação que nós ouvimos quando éramos crianças. E eles dizem que não é só a comunicação verbal que nos atingiu e que nos formou, que faz com que hoje, quando a gente ouça uma outra pessoa, quando a gente recebe uma comunicação, ou a gente está exposto a uma comunicação, que a gente possa inferir alguns pensamentos, alguns conceitos. Então ele fala da importância da comunicação, de quando a gente era criança, de não só o que os pais falavam, irmãos, tios, avós, o nosso círculo familiar, né? Mas como falavam, a entonação da voz. Nós sabemos que a entonação é muito importante, né? Os trejeitos, as mímicas, as lágrimas. Sabe quando você fala chorando? Como a criança pede as coisas para o pai? Pede chorando, né? Porque só falar parece que não vai conseguir, não é? E essa comunicação que a gente trouxe, então a gente desenvolveu muitas vezes um complexo de inferioridade pelas coisas que nós ouvimos quando crianças, ou nós desenvolvemos uma rejeição, ou desenvolvemos uma fraqueza qualquer por tudo aquilo que a gente ouviu, não é? E vejam, se nós trouxermos isso para hoje, não é? Vamos fazer uma comparação. Como está essa comunicação hoje? Gente, hoje a gente não pode falar nada. Vocês já viram lá no Facebook que fala que a gente, quando estava na escola, a gente, não só eu, né, que tô para lá dos 30, mas assim, vocês que têm 30, que quando falava o quatro olho, perna de pau, o gordinho, ninguém nem dava bola, aquilo era comum. Lógico que a criança que foi chamada de gordinho, ela não gostava. Lógico que a criança que foi chamada de orelha, ela não gostava, não é? Mas nem por isso denotava-se que havia um peso tão grande nisso. E hoje a gente não pode falar mais nada, gente. A gente tem que ter um cuidado com o que vai falar, porque senão a gente tem que responder por isso. O que vocês acham disso? Exagero, né? Será que a maioria das pessoas aqui acha que é exagero? Alguém acha que tá legal, que a gente não pode falar, ô meu nego, eu chamo o Celso assim, ô meu nego, muito carinhosamente sempre. Mas ele não é branquinho não, o branquinho é o Wagner, não é? Ele é um nego charmoso. É a entonação. A entonação. É a forma como a pessoa fala, entendeu? Então, tem muita gente que, mesmo que eles são brancos, eu tenho um amigo que ele é casado com branca e tal, mas ele se dirige à esposa dele como minha neguinha. Oh, que bonitinho! É uma forma, o carinho, ele se expressa de uma forma carinhosa. Uhum. Mas tem muita gente que usa principalmente essa expressão neguinha, negro, negão, às vezes de forma pejorativa. Você sente na entonação, como você Sim. diz, que existe um certo preconceito. Né? Então você fala, aquela neguinha. Sim, né? sim. Sabe? Você tem razão. Então, tudo isso, várias pessoas, ele falou, exagerado. Pode até ser, muitos falam que é muito mimimi, agora é isso, né? Tudo mimimi, Mas no domingo, o Fantástico fez uma roda
com pessoas brancas. E aí eles deram textos e contando história de pessoas negras, o que eles sofreram, né? E aí cada um tinha que dar uma colocação. E tinha uma senhora que ela era bem clara, nem sei se ela é brasileira, mas era bem clara, e ela, a nora dela é negra e ela tem uma neta que é negra. A mulher começou a chorar. E ela falou, mas por quê? Ela falou, eu jamais imaginei que a minha nora ou a minha neta pudessem ou já passaram por isso, essa violência, né? Porque é tudo uma questão de violência. Porque ninguém fala assim, aquele branco, né? Ou quando é uma pessoa índia, essa coisa toda. Então, é tudo questão de como a gente recebeu essas mensagens quando criança, porque ninguém nasce racista. Sim, sim. Não é? Ninguém nasce racista, é. E realmente, o que você está falando, Celso, tem muito a ver. Porque a criança escuta os pais falarem e na entonação que os pais falam, é que a criança começa a ter em si, até às vezes, independentemente da própria vontade, ter essa condição de entrar aí pelo racismo. Mas eu concordo com você, eu acho que é um exagero. Não só nessa questão dos negros, e eu acho que, especialmente nessa questão dos negros, por conta, os carecas, por conta da história que nós vivemos no Brasil, é alguma coisa muito delicada, não é? É realmente muito delicada. Mas são os carecas, os gordinhos, os magrinhos, sei lá o quê. Os velhinhos, os velhinhos. E se a gente fica careca e velhinho, aí tá mal, hein? Porque aí a gente vai acumulando aí essas situações. Mas o Hamed, então, ele diz assim, olha, presta atenção, como você fala. Quando você fala, você usa algum trejeito, você usa uma mímica, você usa demais as mãos, né? Eu aqui com meu sanguinho italiano, meu Deus, se amarrarem minhas mãos eu não falo, não é? Como você fala. Então ele faz essa proposta. E a segunda proposta, como você ouve o que te falam, não é? Então ele diz assim, que muitas vezes, por conta das nossas situações, das nossas particularidades, da situação que eu estou vivendo no momento, eu já recebo a palavra do outro como uma calúnia, como algo muito ruim, eu não tenho a paciência para perceber o outro. E nós vemos muito isso acontecer, não tem como a gente não falar na comunicação através das redes sociais, gente. Hoje não tem como, não é? Então, nós vemos muito isso acontecer lá nas redes sociais. Outro dia havia um teste no Facebook, eu não sei se vocês viram, que era um anúncio assim, terça-feira, mais ou menos isso, terça-feira, vou vender bolo de cenoura na estação Barra Funda do metrô a R$5. E aí tem 900 perguntas neste Facebook, dizendo assim, é bolo do quê? Quanto custa? A que horas vai ser? Então, gente, qual estação? Então, veja, aquela comunicação era escrita e a pessoa sequer leu. Nós todos conhecemos a defasagem que existe nas escolas, na língua portuguesa, quanto à interpretação de texto. Ali não era nem interpretação de texto, era ler e saber que era bolo de cenoura que custava R$5 e que ia ser na estação Barra Funda na terça-feira. Não é? Então, veja, tudo isso, o Hamed está nos convidando a refletir para dizer assim, olha, como você tem falado com as pessoas? Você fala com ela querendo falar? Querendo transmitir, porque tem pessoas que falam conosco, nem olha pra gente, fala aqui, olhando para outra coisa, fazendo outra coisa. Já falaram com você olhando no celular aqui? Nem olha para você, não é?
E por um outro lado, como você recebe o que as pessoas falam com você. Sabe aquele dia que você saiu de casa atravessado e que aí você distribui pontapés por onde você passa? Não é? É na porta do prédio, depois é no carro, é no trânsito, aí você chega no trabalho, alguém te cumprimenta com um belo bom dia, e você olha assim, bom dia por quê? Tá vendo que esse inverno, esse calor aí, não sei o quê, não é? A média também nos fala sobre isso, fala que você reclama de tudo. E quando você só reclama de tudo ou utiliza palavras negativas para fazer comentários rotineiros assim, que você cristaliza dentro de você uma negatividade tal que vai crescendo, crescendo, crescendo e que não te deixa ver nada de melhor. Vocês estão se lembrando dos noticiários da televisão? Gente, é melhor que a gente não veja. Antes era só o da Atena, o ratinho que tinha lá aquelas coisas. Hoje, qualquer noticiário, 90% é sangue e mais sangue. Então, do que é que nós estamos nos alimentando? Porque é este alimento que nós estamos colocando para dentro é que vai sair para fora. Nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Então, ele faz um apanhado disso tudo para nos chamar a atenção desse Evangelho de Mateus. Esse Evangelho de Mateus está aqui no 18º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é os que dizem Senhor, Senhor. Eu vou ler para vocês esse trechinho. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhe direi em voz bem inteligível, olha o que Jesus diz, pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Então é isso que Mateus diz. E por que ele está dizendo isso? Porque ele pede para a gente prestar atenção em tudo aquilo que nós estamos fazendo na vida. Nessa nossa condição de relacionamentos, como nós estamos tratando as pessoas, como nós estamos organizando a nossa vida, qual é o alimento que nós estamos tendo na nossa vida espiritual, para que a gente possa se parecer com esse Pai que está nos céus. Porque ele diz assim, olha, não adianta nada você saber todo o Evangelho de cor, mas se você não mostrar a cada dia uma melhora de atitude, não adianta nada você saber o Evangelho de cor. E, gente, isso é tão fantástico, porque o Espiritismo vem colocando isso para a gente continuadamente. Nós temos lá no Livro dos Espíritos, nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, em toda a obra de Kardec, essa chamada para nós, toda a obra de André Luiz, essa chamada para nós, porque na verdade nós vamos dizer Senhor, Senhor, quando nós estamos nos esforçando para sermos esses filhos deste Pai que é perfeito, né? Nós temos também o Evangelho do Sede Perfeitos. Como nós gostaríamos de sermos perfeitos, mas nós não somos. E isso não é mal nenhum. Por quê? Porque nós estamos num momento evolutivo. Nós estamos evoluindo. Nós estamos caminhando para esse conhecimento do amor verdadeiro. Mas como a gente está fazendo isso? É só de orelhada, assim? Nós dizemos aqui muito na Casa Espírita. Como é que você conhece? É só assim de ouvir falar? Então veja, nós estamos estudando agora
o livro Libertação, do André Luiz. Gente, é um livro tão fantástico, mas tão fantástico, que ele nos coloca assim muito claramente à frente do ponto evolutivo em que está a Terra. Então todos nós, ficamos às vezes estupefatos em ver esses crimes horrorosos que acontecem aí, não é? No dia a dia, aqui na nossa cidade, ali, a televisão não se cansa de mostrar tudo isso, não é? Nós estamos acompanhando toda essa causa política do Brasil, que está, não só do Brasil, mas do mundo todo. Então a gente fala, meu Deus, esse mundo está perdido. Para onde é que nós vamos? Então ali no livro Libertação, André Luiz nos mostra que desde a criação do mundo houve todo o desenvolvimento do mineral, depois o desenvolvimento de todas as plantas, né, do vegetal, o desenvolvimento dos animais, e tudo isso levou milhões de anos. E agora a Terra está no processo do desenvolvimento do ser humano. E esse desenvolvimento está a caminho. Ele não atingiu o ápice. Porque quando ele atingir o ápice, nós vamos passar para o próximo estágio e nós vamos começar a nossa caminhada de anjos. Olha que beleza! Mas nós ainda não estamos lá. Então, o espírito encarnado na Terra, ele utiliza de todos os recursos possíveis para que ele possa evoluir mais rapidamente. E o passo de cada um de nós é o próprio, não é? Cada um é único filho de Deus, cada um é único espírito criado, e esse espírito criado, ele está no seu ponto evolutivo. Por isso é que essa lei de amor de Jesus, ela é maravilhosa, ela é um bálsamo para cada um de nós, porque ele fala em fraternidade. Olha, se você está um passo à frente, ou você outro que está 3 passos atrás, todos somos irmãos. Então, eu quero pegar na mão deste para eu ver se eu caminho um pouco mais rapidamente, mas eu não vou me esquecer daquele. Lembre-se que Jesus falou que nenhuma ovelha seria perdida, que ele deixou lá 99 ovelhas e foi atrás daquela que estava desgarrada. Então, veja, quando ele diz aqui, olha, não adianta você dizer Senhor, Senhor, se é só da boca para fora. O que Hamed quer dizer aqui para nós é assim, se for só da boca para fora, se você não fizer nenhum esforço em realmente se parecer com este seu pai que é perfeito, então, o que você está fazendo? Você está patinando na sua evolução. E aí chega o momento de nós pedirmos. Sabe o nosso pai aqui na Terra, quando a gente pede um monte de coisa para ele? Né? Quando a gente é adolescente, principalmente, que a gente, ai meu Deus, quanta coisa a gente quer quando a gente é adolescente. É um tal de pedir, 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 pedir. Vocês se lembram da adolescência de vocês? Sabe aquele pontinho em que você é tratado ora como criança e ora como adulto? E aí, você só quer ser adulto, porque você acha que como adulto você vai ter tais e tais direitos. A gente nunca pensa nos deveres, né? Mas, quando a nossa alma de criança vem, a gente se assusta. Os adolescentes, eles passam por momentos muito difíceis, porque até eles mesmos se assombram, se desconhecem nessa coisa, criança, adulto. E a gente fica pedindo coisa para pai. Então, um adolescente pede para o pai deixar ir na balada pela primeira vez, e o pai diz que não. E ele fica muito danado, por que não? Ah, você não confia em mim, você não acredita em mim. E não é bem esse caso, é que o pai sabe que ele não está amadurecido o suficiente, é que ele sabe que lá na balada poderá acontecer isso ou aquilo, e que o seu filho ainda não está preparado para ter uma postura moral adequada, não é? Então, o nosso Pai, que está nos céus, como ele diz aqui, ele nos conhece.
E ele sabe que muitas vezes nós ainda não estamos preparados. E é exatamente por isso, gente, que existem as religiões. Para fazer deste espírito encarnado, deste ser humano, um ser melhor a cada dia. Um ser melhor e melhor. Então, cada religião tem muito valor. Porque a religião é um caminho que a gente escolhe para amadurecer dentro de nós essa nossa semelhança com este Pai perfeito. Então, nós cristãos temos o Evangelho de Jesus. Outras religiões têm outros exemplos a seguirem, né? Tem os budistas, tem os Hare Krishnas, tem todos esses. Nós cristãos temos aqui no Evangelho de Jesus tudo aquilo que nós precisamos para este amadurecimento de conduta. E aí vai ser igualzinho a nós, quando adolescentes, e pedimos para o nosso pai. Se o pai aqui na Terra acha que a gente já está suficientemente amadurecido para essa experiência, ele vai nos permitir. E agora o pai que está nos céus, quando nós pedimos, gente, a gente pede coisa para esse Deus, hein? Fala a verdade. Olha, eu acho que nas nossas preces, 90% é de pedidos. Não é? E quiçá que a gente peça pelos outros também, né, Celso? É pedidos e pedidos e pedidos. Agora, como nós vamos receber essas graças se nós não estamos ainda amadurecidos? E muitas vezes que a gente não recebe, nossa, a gente fica muito revoltado. A nossa fé vai por água abaixo, a gente não quer mais saber. Então percebam, queridos, a importância que tem de nós juntos falarmos sobre esses assuntos. Porque quem de nós um dia não se desesperou porque não foi atendido? Não é? A gente não pede só coisinhas para Deus. A gente pede cada coisa. A gente pede milagres, milagres, não é? E Jesus, quando esteve aqui na Terra, e ele fez todos aqueles milagres que nós conhecemos, e aquilo não foi nada de sobrenatural, ele sempre falou isso, foi tudo muito coerente, mas foi coerente dentro da capacidade de cada um que recebeu a graça. Então, vamos orar sim, vamos pedir sim, mas vamos mostrar para esse nosso Pai que nós estamos nos esforçando. Gente, o esforço, ele é diário, sabe? Olha, se nós pararmos para fazer uma análise diária, como é que foi meu dia hoje? Os fatos que aconteceram, fatos banais e fatos mais significativos. Como eu reagi? E é aí que a gente vai corrigindo. Porque até esse evangelho lido aqui, que eu acabei de ler para vocês, e todo o evangelho, se a gente só ler e não refletir, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Quantas vezes já será que uma pessoa veio conversar conosco por uma situação pessoal e a gente já foi julgando de cara, sabe? A gente não parou para se colocar no lugar do outro, para analisar, para pensar. Olha, quando o Hamed fala aqui, ele diz que tem a percepção da mensagem, a interpretação da mensagem e a resposta que nós damos. Às vezes a gente nem ouve. A gente fala assim, lá vem isso com essa ladainha. Não é? Sabe aquela ladainha repetida? Quantas vezes que a gente fala que fulano tem a mesma ladainha sempre? Mas será que a gente já parou para esmiuçar essa ladainha? Será que a gente já parou e analisou profundamente por que será que essa pessoa está com essa ladainha de novo? O que eu fiz? Como eu me coloquei nesse pedido, nessa reclamação? Olha, eu achei
esse capítulo aqui do Hamed bastante interessante para a gente refletir, sabe? Nem a gente precisa chegar lá no Facebook não, para ver como que a gente está respondendo, mas é no dia a dia, com as pessoas que a gente convive, com as pessoas da nossa casa, com as pessoas do nosso trabalho, com aquelas pessoas que cruzam conosco, cruzam o caminho conosco, sabe? Refletir como é que nós estamos respondendo. Porque da maneira que nós estamos respondendo para essas, será a mesma maneira que nós vamos pedir para o Pai e vamos ser atendidos ou não. O Pai, ele é justo, mas ele é misericordioso. E muitas vezes ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Mas por que ele dá aquilo que a gente não merece? Para uns e para outros não. Pelo esforço que nós estamos fazendo para essa evolução como um ser humano. A gente não faz isso com o filho? Quando você vê que seu filho, seu aluno está se esforçando, está dando de tudo para fazer o melhor e nem sempre o resultado é o melhor, nem para ele, nem o que você está avaliando, mas ele está se esforçando, não é? Então, gente, esse evangelho de hoje nos pede paciência, nos pede amorosidade, nos pede reflexão sobre esta nossa vivência aqui na Terra com base a esse evangelho que nós elegemos como filosofia de vida. Então, eu convido vocês a lerem este evangelho de Mateus, que é Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23, e refletirem sobre ele. E cuidado daquilo que sai da boca, não é? A gente está, às vezes, com muito cuidado com o que entra pela boca. Tem umas pessoas que nem têm muito cuidado com isso, né? Porque comer é tão bom. Mas cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque não se apaga. Muitas vezes nós destruímos uma pessoa por uma fala, não é? Então fica o recado de Mateus. O que adianta dizer Senhor, Senhor, se é só uma coisa da boca para fora? Você está pedindo, mas o que você fez para merecer? Não é? Vamos evoluir? Vamos agora então fazer a nossa prece. Amado Jesus, Mestre de amor e bondade, neste instante, Senhor, em que reunidos buscamos a Tua palavra como alimento da nossa vida, agradecemos, Jesus, a essa nossa condição de podermos refletir sobre o Teu Evangelho. Queremos, Jesus, através deste Teu Evangelho, evoluir em espírito, para que cada dia mais fiquemos parecidos com esta Tua bondade, com este Teu amor divino. E assim, agradecidos, Jesus, te pedimos, Mestre, que coloque os vossos olhos bondosos sobre cada um de nós. Precisamos, Senhor, de clareza para as nossas ideias, de bondade para o nosso coração. Precisamos, Jesus, de saúde para o nosso corpo. Vem, Jesus, em nosso socorro. Alivia, Senhor,
os nossos corações inquietos. Esclarece, Senhor, as dúvidas que às vezes nos tiram o sono. Permita, Jesus, que os alimentos de que lançamos mão possam ser benéficos para o nosso físico, para que tenhamos saúde, para vivermos muito aqui na terra e ainda produzir, Senhor, mais e mais em Teu nome. Amado Jesus, tenha piedade, Senhor, de todos aqueles que sofrem, daqueles que buscam o entendimento e não encontram. Tem piedade, Jesus, de todos aqueles que perambulam pelas nossas ruas, desabrigados da sua condição humana, sofredores, Senhor, de todas as maneiras. Mestre amado, acolhe em Teu coração generoso os pedidos dos idosos, dos abandonados. Ah, Jesus, tem um olhar de amor e compaixão pelas famílias desajustadas, Senhor. Mestre amado, protege, Jesus, o nosso país. Protege, Jesus, os mandatários da terra, de todos os países, para que mais e mais se consiga a paz. Abençoa, Jesus, todos aqueles para quem hoje te pedimos preces, e sê conosco em nosso descanso, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.